Graça e paz, irmãos. Amém. Como sempre, para mim é um privilégio, é uma honra vir à frente e ser vaso nas mãos de Deus. Esse é o meu desejo, abençoar a igreja, abençoar os amigos que nos escutam através do Zoom e os que ainda ouvirão a palavra de Deus na ministração que vai ficar gravada no YouTube. Motivada pela celebração do calendário sobre o Dia dos Pais, recebi a orientação para ministrar uma palavra nesse sentido. E eu dei o título da minha mensagem, Conhecendo a Deus como Pai. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São João, capítulo 1. Evangelho de São João, capítulo 1. A partir do versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. A luz verdadeira que ilumina ao mundo, a luz verdadeira que ilumina a todos os homens, estava vindo ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra e abençoe a sua vida nesta manhã. Meu pai foi um homem de poucas e tímidas palavras. Um marido honroso, de gestos e atitudes discretas. Ele foi um homem de sorriso largo, apesar de seu temperamento colérico. Eu nunca vi sequer o meu pai agredir verbalmente a minha mãe. Ele foi um pai firme nas suas palavras, que sabia o valor da disciplina, do castigo, da exortação aos seus filhos. E ele o fazia com sabedoria, expressando nisso o seu amor por todos os seus filhos. Ele era um homem responsável. E mesmo nos anos mais desafiantes, em que ficou desempregado por muito tempo, meu pai nunca negligenciou a sua responsabilidade de cuidar de nós. Nunca negligenciou propositadamente o seu dever de suprir para as necessidades de seus filhos. A sua maneira religiosa e disciplinadamente, meu pai procurou guiar os seus 9 filhos, preparando-os para o desafio de uma vida reta, pautada na ética, na moral e na fé em Deus. De todas as memórias, boas memórias que eu tenho de meu pai, há 2 que guardo bem em meu coração. A primeira delas foi no dia em que ele abençoou-me, liberando-me do convívio familiar para engajar no desafio da grande comissão espalhada para pregar o evangelho. Eu lembro-me, queridos, que meu pai ainda não era nascido de novo. Meu pai era um homem religioso, católico, e eu já estava naquele processo de cortar o cordão umbilical, fazer as malas. Minha passagem já estava comprada, o dia definido. E havia uma angústia grande no meu coração, porque meu pai lutava
naquela limitação de compreender por que Deus havia me chamado para ir para o outro lado do mundo pregar o evangelho na Índia. E eu lembro-me que num dia eu ainda estava na cama, meu pai veio à porta e deu bom dia e fez uma pergunta. Mara, você tem certeza que o que está acontecendo contigo, essa coisa que você chama de chamado, vem mesmo da parte de Deus? Eu, sim, pai, eu tenho absoluta convicção disso. E em lágrimas, o meu pai disse assim: então tu vais, e vai com a minha bênção. Se retirou e foi chorar no seu quarto. A outra memória maravilhosa que eu tenho de meu pai foi no dia em que ele abençoou o meu casamento, enquanto eu ainda estava no campo missionário. Ele não conhecia o Constantino, e por telefone, naquela época não havia videochamada, internet, era uma ligação no fixo, e o Tino havia ligado para meu pai a pedir a minha mão em casamento. E estas foram as palavras do meu pai: Constantino, eu não te conheço. Eu conheço a Mara Rúbia. Eu conheço a minha filha. E se ela está a dizer que isso vem de Deus, nós te aceitamos como parte da nossa família. A leitura que nós fizemos no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 9 ao 13, traz-nos uma verdade poderosa acerca da paternidade de Deus. E essa paternidade está disponível a todas as pessoas, de todas as raças, credos religiosos, etnias. E talvez como cristãos, nós aqui presentes, o maior desafio da nossa vida seja vivermos como filhos de Deus e nos relacionar com Ele como nosso Pai. Mas para isso, está muito claro no Evangelho que nós lemos, que é preciso nascer de novo. É preciso experimentar este milagre do ser nascido de Deus. É comum ouvirmos as pessoas a dizerem: Deus é pai, não é padrasto. Vocês já ouviram? Conhecem essa expressão? Nós no Brasil ouvimos muito. Deus é pai, não é padrasto. Sim, é verdade. Deus é pai. Porém, não é pai de todos. Todos são criaturas de Deus, mas os que o receberam, deram-lhe o direito de reinar sobre as suas vidas, experimentaram o novo nascimento. A Bíblia diz nas palavras do apóstolo João, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus é espírito e não pertence à dimensão da matéria. Deus é espírito. O que significa isso? É uma outra dimensão. E Deus nos criou trinos também: corpo, alma e espírito. E o espírito que ele soprou dentro de nós é a dimensão que nos faz entendê-lo, que nos permite estarmos em contato com ele, mantermos comunhão, nos relacionar com ele. Amém? Eu já experimentei este milagre. Eu relaciono-me com Deus como o meu Pai. Eu consigo ter intimidade com Deus, sorrir, ser espontânea, sem ser desrespeitosa. Porque eu tenho essa convicção de que sou filha de Deus. Eu costumo dirigir uma reunião de oração semanal via internet, no Google Meet, junto aos meus familiares e algumas amigas em diferentes partes do Brasil. E sempre que eu estou a coordenar esta oração, eu lembro-me das palavras de Jesus, quando os seus discípulos lhes fizeram um apelo: ensina-nos a orar. E Jesus disse para os seus discípulos: quando vocês forem orar, comece assim: Pai nosso.
Então eu digo para aquelas pessoas que estão ali na reunião comigo, imagine-se com uma criança que está com fome, com frio, com medo, ou com uma listinha de necessidade e que se dirige ao seu pai, na certeza e na convicção de que ele tem condições de suprir as suas necessidades, de prover para a sua listinha, de afagá-lo, trazendo-lhe conforto, segurança e proteção. É com esta percepção que nós devemos nos dirigir a Deus como nosso Pai em oração. Muitas pessoas têm facilidade de se dirigir a Deus como Deus Altíssimo, Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Não há nenhum problema nisso. O problema é se relacionar com Deus apenas desta maneira e se privar do privilégio de chamá-lo daquilo que ele mais gosta, Pai, como Jesus nos ensinou. É possível que essas dificuldades que algumas pessoas têm de se relacionar com Deus como Pai, seja consequência ou esteja relacionada à sua história de vida em família, à sua experiência com seu pai terreno, ou ainda a dificuldade que algumas pessoas, e até cristãs, têm de se relacionar com Deus como Pai, seja por conta do exercício da sua devoção aqui, dentro da igreja, porque apenas foi-lhe ensinado a reverenciar Deus, a honrá-lo, a respeitá-lo, a servi-lo, mas não foi ensinado ou encorajado a se aproximar dele como um filho que tem convicção de que o pai está atento para ouvir o clamor do seu filho. Um dos alvos da minha meditação nesta manhã é encorajar você, que está aqui na igreja ou que está no YouTube a nos ouvir, a procurar se aproximar de Deus todas as vezes que for orar, chamando-o de Pai. Todas as vezes que for se relacionar ou se referir a Ele, dizer que Deus é Pai. Queridos, há grandes religiões no mundo, mas o cristianismo é a única que apresenta-nos Deus como Pai. Eu conheci de perto o hinduísmo porque vivi na Índia quase 20 anos. No hinduísmo, Deus figura com as mais diferentes caras, porque são mais de 330 milhões de deuses. Deuses com a fisionomia, com a língua para fora, com o tridente na mão, pisando numa cobra ou numa caveira. É um Deus exigente que demanda inúmeras, infinitas rituais. Muita boa ação, muitas boas obras para poder agradá-lo. No islamismo, que é uma outra grande religião do mundo, Deus assume a figura de Alá, que não tem filhos. Se apresenta como um Deus vingativo, violento. No budismo, outra grande religião, Deus é uma força cósmica presente na natureza. Mas na plenitude dos tempos, a Bíblia diz que Deus revelou-se na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Certa vez, Filipe, um dos discípulos, perguntou a Jesus: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse: Filipe, há quanto tempo eu estou convosco? Como você disse para me mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Ele respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho e o destino é o Pai. Amém? Guardem isso em vossos corações. Jesus encorajou os seus discípulos a confiarem em Deus como Pai.
que cuida e que provê para seus filhos. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículo 31 e 32. Mateus capítulo 6, versículo 31 e 32. Jesus estava aqui no Sermão da Montanha, encorajando os discípulos a não se preocuparem com as solicitudes da vida, com a provisão das suas necessidades básicas, materiais. Mateus 6:31. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Amém? Os gentis, os que não conhecem a Deus, os que não foram adotados na família celestial, que não experimentaram a adoção de filho, que não conhecem a Deus como seu Pai Celestial, eles têm razão para se preocuparem com o que comer, com o que vestir. Mas o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas estas coisas. Eu gosto mais ainda do próximo versículo, que é o versículo 33. Ele diz assim, mas vocês que são filhos de Deus, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas. Se eu tenho Deus como meu Pai, se na minha caminhada cristã, isto é uma realidade, de ter Deus em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, certamente a minha comida, a minha roupa, o que eu preciso, Ele honrará, velará pelo cumprimento da sua palavra e nos abençoará. Amém? Agora desce a Bíblia um pouquinho e vai para o capítulo 7, versículo 11. Ora, Jesus continua falando da paternidade de Deus, do cuidado de Deus como nosso Pai. Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Que promessa maravilhosa, não, queridos? Quanto mais o vosso Pai Celestial. Eu gosto muito do João capítulo 14. É um capítulo muito conhecido, porque ali Jesus fez a promessa do Consolador, a promessa do Espírito Santo para os filhos de Deus. Queridos, ali em João capítulo 14, Jesus menciona a palavra Pai. Sabe quantas vezes? 20 vezes. Eu vos aconselho a ler João 14 com um lapisinho colorido e pintar a palavra Pai, vocês vão ver, no mínimo 20 vezes, Jesus fala, menciona, destaca. As coisas que eu faço porque vi o Pai. As coisas que eu falo porque eu vi o Pai. E no versículo 23, esse é maravilhoso. João 14, versículo 23. Que promessa maravilhosa. João 14, versículo 23. E respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará minha palavra. Meu Pai o amará. E viremos para ele e nele faremos morada. Queridos, eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu recebi revelação de Deus através desse único versículo aqui. Aquele que me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. E ele diz assim, e viremos. E faremos morada nele. Isso é muito grande. Isso precisa da revelação do Espírito de Deus em nosso espírito. Deus Pai, Deus Filho, vem fazer morada no coração
na vida daqueles que amam a Deus e o obedecem. Amém? Precisamos aprender a vivenciar nossa relação com Deus como a Bíblia nos encoraja, como Jesus nos ensinou. Ele nos deu o poder de sermos seus filhos. Eu vou destacar 3 razões pelas quais as pessoas, inclusive cristãos, têm dificuldade de se relacionar com Deus como Pai. Mas antes de mencionar essas 3 dificuldades, essas 3 razões que expressam dificuldades das pessoas se aproximarem de Deus como seu Pai, eu vou mencionar 3 grandes verdades acerca da paternidade de Deus. Primeiro, o Pai transfere a sua natureza para os seus filhos. O Pai transfere a sua natureza para os filhos. O pai terreno transfere o seu código genético para os filhos, e os filhos nascem com algumas características físicas do pai, não é verdade? Cor dos olhos, a estatura, tantas outras características físicas, porque é um nascimento material, físico, terreno. Deus, o Pai Celestial, transfere para os seus filhos a sua natureza divina, o seu código genético espiritual. Quando nós nascemos de novo, tudo se faz novo, não é verdade? Nós passamos a gostar, nós passamos a perceber, a entender, nós passamos a ter um novo caminhar, porque os valores, os princípios, a vontade do Pai Celestial passa a ser nossa a partir deste momento. Vamos ler aqui João, 1 de João, capítulo 3, 1 de João, quando fala da semente de Deus que está em nós, 1 de João, capítulo 3, versículos 1 e 2. 1 de João, capítulo 3, versículos 1 e 2. Três, 1 e 2. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo filhos de Deus. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora, hoje, nesse momento, agora, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Agora vamos para o versículo 9. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. A natureza de Deus foi compartilhada com seus filhos. A semente de Deus está nele agora, nos seus filhos. Não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Vocês estão vendo aqui como a natureza de Deus é compartilhada aos seus filhos? Amém. A segunda verdade acerca da paternidade de Deus. O pai tem uma herança para dar aos seus filhos. Eu penso que a passagem bíblica que fala de herança, que é mais conhecida em todas as parábolas de Jesus, é a parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, que fala que um pai tinha 2 filhos, vocês conhecem, não precisa eu estar a mencionar. Tinha 2 filhos e o filho mais jovem pediu-lhe antecipadamente a herança que lhe cabia, né? E eu confesso para vocês que eu gostava que o título desta parábola fosse O Pai que Ama. Porque quando o título está lá, o filho pródigo, a nossa mente recebe a sugestão de que a minha atenção deve estar focada em quem? No filho, que pegou a herança antecipada e se foi. Se eu tivesse o privilégio de colocar o título dessa pregação, eu colocaria O Pai que Ama.
Porque ali está expresso o coração de Deus Pai. O coração paterno de Deus está expresso ali na pessoa desse Pai de Lucas 15. Amém? Deus tem uma herança para compartilhar com seus filhos. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, não precisa abrirem. O apóstolo Paulo diz assim: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem sequer penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem reservado para os que lhe temem, para os seus filhos. Há uma outra passagem bíblica, irmãos, que quando eu lembro de o que Deus tem reservado para os seus filhos, está lá em Mateus 15, versículo 21 a 39, não precisa abrir a Bíblia. Mateus capítulo 15, versículo 21 a 39. A Bíblia diz que Jesus passava me parece que a cidade de Sidom, e aproximou-se dele uma mulher cananeia, gentia, uma mulher estrangeira que não conhecia a Jesus. E ali nas palavras de Jesus, no Evangelho de Mateus, diz que ela se aproximou de Jesus chamando filho de Davi. Então ela tinha algum conhecimento da genealogia e ela sabia que Jesus descendia, né, da raiz de Davi, da descendência de Davi. E ela se aproxima e diz: mestre, Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. E ela pede o carinho, ela pede a atenção, ela pede o milagre, ela pede a cura de Jesus. E Mateus diz que Jesus não lhe deu atenção. Foi como se Jesus a tivesse ignorado. E os discípulos disseram até assim: Senhor, despede-a, despede-a. Mas ela se aproxima: Senhor, tem compaixão da minha filha. A Bíblia diz que Jesus se dirige para ela e diz assim: eu vim para os perdidos, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele lembra a aliança que Deus fez com Abraão, a sua descendência. Ali, eu no lugar daquela mulher, eu já teria saído, eu teria desistido. Porque Jesus disse isso: não é justo que eu, e depois as palavras de Jesus são mais fortes ainda. Ele diz: não é justo pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E a resposta daquela mulher surpreende a Jesus. O que é que ela responde? Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus elogia e honra a fé daquela mulher, dizendo: grande é a tua fé. E ele demonstra atenção e compaixão e liberta a filha. E sabe o que é que eu penso, irmãos? Se para os gentios, para os estrangeiros, para os pagãos, a cura e libertação, quanto mais para os filhos. Os irmãos estão a compreender e acompanhar o meu raciocínio? Amém? Digam amém, pelo menos. Glória a Deus. Se para os pagãos, para os gentios, a cura, a libertação, a compaixão de Deus, quanto mais para nós que somos seus filhos. Amém? Ousemos nos aproximar de Deus com a confiança de que o seu cuidado paternal será manifesto por nossas vidas. Amém? A Bíblia nos afirma, queridos, que Deus faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Aleluia, glória a Deus. Nós somos herdeiros. Eu não tem muitas passagens bíblicas aqui que eu poderia citar. João 8, 14 a 17 fala que Deus nos fez herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. O que significa isso? Que a herança de Jesus, eu sou filha de Deus, eu sou tratada no mesmo nível. Aquilo que é reservado, foi dado para Cristo, está reservado para mim como filha de Deus. É isso que a Bíblia diz. Não sei vocês, mas eu fico extremamente encorajada quando eu compreendo essas verdades de Deus. Amém? Qual seria, então, a herança de Deus Pai para seus filhos? Uma comunhão, uma vida de comunhão com Ele, aqui na terra, agora.
A presença do seu Espírito em nós e depois da passagem desta vida, o céu, uma vida nova, um corpo glorificado. Amém? A terceira verdade acerca da paternidade de Deus é que Deus ama. Que o Pai ama aos seus filhos. O Pai ama aos seus filhos. O Pai deseja o melhor para os seus filhos. O Pai deseja proteger, dar segurança, suprir para as necessidades dos seus filhos. Amém? E porque Ele ama, Ele também disciplina. Amém? Porque Ele ama, Ele exorta. Porque Ele ama, Ele pune. Ele prune. Amém? É assim. Hebreus capítulo 12 também nos dá uma revelação maravilhosa acerca do amor paternal de Deus revelado na disciplina que Ele exerce sobre os seus filhos. Hebreus capítulo 12, de 5 a 10. A disciplina do Senhor revela o seu amor paternal. Teria outras ilustrações, mas o tempo voa e eu tenho que correr também. Então, essas três verdades acerca da paternidade de Deus também se revelam na paternidade terrena, né? O pai transfere a sua natureza para os filhos, o pai tem uma herança para seus filhos, o pai ama os seus filhos. E quais seriam, então, a razão para as dificuldades que algumas pessoas, inclusive cristãs, têm dificuldade de se relacionar com Deus como pai? A primeira delas, um relacionamento conflitante com o seu pai terreno. Traumas, dificuldades. Um pai terreno ausente. Eu não sei aqui em Portugal, mas no Brasil, quando o pai não assume a paternidade do filho, no assento de nascimento da criança está escrito lá: pai desconhecido. Vocês podem imaginar o trauma, a tristeza que é uma criança ter no seu assento de nascimento pai desconhecido? Um pai que não assumiu a sua paternidade. Um pai ausente. Um pai que se privou de proteger, de prover, de guardar, de assegurar. Eu tenho ouvido muitos relatos de pessoas, quando eu vou evangelizar e que eu apresento Deus como pai, alguém dizer assim: se Deus é pai, fica ele só para si. Por quê? Uma relação conflituosa com seu pai terreno. E, inevitavelmente, esta imagem foi transferida para o seu pai celestial e a pessoa tem essa dificuldade, esse desafio de se desvincular dessa imagem, colocando para Deus. Um pai que nunca... Deus é um pai santo, um pai perfeito, como nós cantamos aqui, um pai cheio de compaixão, de misericórdia, de sabedoria, de bênçãos para partilhar com seus filhos. Um pai que nunca irá tratar nenhum de seus filhos sem compaixão ou sem misericórdia. Deus é pai que nunca você ouvirá ele dizer um palavrão ou tratar mal alguém, com violência, ou expô-lo ao perigo ou à vergonha. Esse é um Deus Pai Santo. Se algumas destas cenas ou experiências têm a ver com a sua vivência em família com seu pai terreno, se há alguma semelhança nisso, eu oro a Deus para que a sua graça e o seu amor seja revelado para você de tal maneira, você que nos ouve aqui na igreja, ou você que nos assiste pela internet ou pelo Zoom, que a graça de Deus te capacite a desvincular a imagem da experiência triste com seu pai terreno, da imagem do Deus perfeito, do Pai amoroso, cheio de compaixão. A segunda razão por que as pessoas têm dificuldade, algumas pessoas têm dificuldade de se relacionar a Deus como Pai, é simples. Não conhece Deus de verdade. Não conhecem a Deus de verdade. O Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Não experimentaram o novo nascimento. Estão dominiqueiramente dentro das igrejas. Têm uma vida religiosa, ritualística até, mas não nasceram de novo. E precisam se arrepender de seus pecados
reconhecer a santidade de Deus e aquilo que distancia elas de um Deus santo que quer demonstrar o seu amor paternal. A terceira razão é ter uma ideia errada de Deus, como eu já mencionei. Foi nos ensinado a honrar, a temer, a obedecer, mas não foi encorajado a se relacionar com Deus como Pai. Como eu partilhei na introdução da minha ministração, a minha experiência com meu pai terreno foi muito boa. Foi um privilégio ter o meu pai pelo tempo em que ele viveu. Agora em abril vai fazer 2 anos que ele partiu e está na glória com o Pai Celestial. Por mais nobre que tenha sido o caráter do meu pai, um exemplo maravilhoso de um pai que cuidou, que honrou a esposa, que amou os seus filhos, que os conduziu no caminho certo, por mais maravilhosa que tenha sido a minha relação com meu pai, no instante em que eu o comparo com o Deus Pai Celestial, eu tenho que admitir para vocês quão falho ele foi, quão limitado em algumas áreas, né? Mas ainda assim, ele me apontava para a existência do Pai Celestial, do Deus Todo-Poderoso, que ama e que quer o bem dos seus filhos. Eu quero concluir lendo um poema. Esse poema é do padre Fábio de Mello. Deus é Pai. Quando o sol ainda não havia cessado seu brilho, quando a tarde engolia aos poucos as cores do dia e despejava sobre a terra os primeiros retalhos de sua sombra, eu vi que Deus veio assentar-se perto do fogão de lenha da minha casa. Chegou sem alarde, retirou o chapéu de sua cabeça e buscou um copo de água no pote de barro que ficava no lugar de sombra constante. Ele tinha feições de homem feliz, realizado. Parecia imerso na alegria que é própria de quem cumpriu a sina do dia e agora recolhe a alegria cotidiana que lhe cabe. Eu o olhava e pensava: como é bom ter Deus dentro de casa. Como é bom chegar a esta hora do dia e ter um Deus só para mim. Cair em seus braços, bagunçar-lhe os cabelos, puxar a caneta do seu bolso e pedir que ele desenhasse um relógio bem bonito no meu braço. Mas aquele homem não era Deus. Aquele homem era o meu pai. E foi assim que eu descobri que meu pai, com seu jeito finito de ser Deus, revelava-me Deus com o seu jeito infinito de ser homem. Fique em pé comigo na presença de Deus e vamos pedir que o Deus Pai Todo-Poderoso possa derramar uma porção maravilhosa do seu amor paternal sobre as nossas vidas. Eu não sei que experiência que você teve com o seu pai terreno. Mas eu sei de uma coisa: você precisa desvincular toda imagem e toda experiência que é dolorosa, que pode ser triste, que você acumulou do seu pai terreno e desvincular da pessoa de Deus. Feche os seus olhos, eu vou orar por você nessa hora. Eu vou pedir mais uma vez, eu sei que a igreja já orou pelos pais aqui presentes. Senhor, Pai querido, obrigada pela adoção, obrigada pelo milagre do novo nascimento, obrigada porque tu olha para nós e nos trata como filhos. Nesta manhã, Deus, eu peço por teus filhos aqui reunidos neste santuário. Senhor,
Se há aqui algum filho ou filha cuja lembrança do pai terreno lhe traz dor, lhe traz tristeza, eu oro por tua graça nesta hora. Oro também pelas pessoas que estarão vendo pela internet, para que o teu Espírito Santo realize um milagre de cura na alma. E que as pessoas consigam, Senhor, desvincular qualquer imagem terrena de um pai que lhe marcou com tristezas, do Deus Todo-Poderoso, Pai de todos nós, de todos que te receberam e deram-te o direito de reinar sobre as nossas vidas. Eu oro pedindo, Senhor, que o teu amor paternal seja derramado nos corações de nossos irmãos e amigos nesta hora. E que tu os conduza, Senhor, por teu Espírito Santo, à espontaneidade e ao privilégio, e à honra, e à confiança, e à convicção de se relacionarem contigo, Senhor, como o Pai que ama, o Pai Celestial Todo-Poderoso, que sabe o que nós precisamos, o que vestir, o que comer, o que beber, que a nossa atenção seja dada para ti, Senhor. Todas as vezes, ao nos relacionar contigo, lembremos do exemplo de Jesus. Tu és o nosso Pai e nós te amamos. Nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que o Pai Celestial vos abençoe.